Mercado, acho que óbvio, é o tamanho, mas o fundador muitas vezes se confunde como. E para a gente, assim, é o mercado e a capturabilidade desse mercado. É o tamanho. Do tamanho a gente quer dizer, essa empresa pode fazer um IPO, abrir capital em 8 a 10 anos. Para os Estados Unidos, 100 milhões de dólares de receita não recorrente, 15 milhões de reais. Para o Brasil, 150, 200 milhões de reais de receita não recorrente em 7, 8, 10 anos. Só que para calcular o tamanho, muitas vezes a gente fala tem várias formas, né? Mas do modo que a gente chama de top-down, é ver o tamanho de mercado total, ver qual receita você pega desse mercado, porque alguns negócios pegam uma receita do TPV, né? O volume processado, do GMV, do marketplaces. Depois você vai cortar pelo percentual que você pode service, né? Que seria... Ter do share desse mercado. o share por último, mas antes até assim, eu vou vender só para classe B e A, tá bem. eu vou vender só B2B, não B2C, então você tem que cortar e depois coloca o market share. Então, praticamente é chegar ao market share e o potencial de receita. Bottoms up, acho que é bem mais rápido, que se eu sou um player de delivery, quantos restaurantes existem no Brasil, quanto que eu tenho de receita média por restaurante, é grande o suficiente. Só que importante é você projetar isso ao longo do tempo, porque em Venture Capital, geralmente, as teses que a gente investe, muitas vezes, são criação de mercado ou expansão de mercado. Então você não sabe muito bem. É mais difícil de fazer essa conta. É isso. Não vou falar que não é matemática, porque muito disso é matemática, mas a gente também não precisa ir tão fundo como um seed fund. Mas essa projeção de qual o tamanho do mercado é muito difícil de ser feita, né? Até porque na fase que a gente investe, muitas vezes, a gente não sabe muito bem ainda qual é aquele mercado de verdade, né? A gente sabe que o cara tá entrando por ali. Agora ele pode ir ele pode ter um monte de adjacências que ele pode começar a capturar conforme ele vai desenvolvendo o produto dele. Então a gente tem que fazer uma análise inicial, aquilo ser grande o suficiente, mas ter criatividade de entender que se eles executarem bem, eles vão conseguir fazer mais coisas além daquilo, e aquele mercado endereçável que a gente viu primeiro pode ser muito maior do que aquilo. Para o fundador que está falando uma primeira vez com um fundo, não precisa detalhar tanto na conversa, mas tem que estar pronto para explicar o racional, porque muitas vezes a gente quer entender como o time pensou sobre aquele número, até para ter insight de que mercado, que público, qual que é o market share. E a gente vai fazer uma conta de padeiro nesse primeiro bate-papo. Quando a gente avança mais para uma segunda conversa, a gente faz um trabalho mais profundo. Uma outra forma de apresentar isso bem claro, assim, num primeiro papo, é trazer equivalentes de fora. Estados Unidos, às vezes a Ásia está ficando bem comum, então muitas vezes existe um equivalente de fora. Então a gente nos ajuda a entender se é uma oportunidade grande, pegar um país similar ao nosso, se for pegar a Ásia, Live Social Commerce, B2B Marketplace, quase todo o resto, Estados Unidos, quanto já foi levantado, qual que é a valuation das startups, já fez IPO ou não, qual que é o nível de receita. Porque isso é uma forma muito rápida de endereçar tamanho de mercado, uma conversa curta, né, que é a primeira conversa que a gente tem com o fundador. Mas, óbvio, está preparado para responder um pouco mais profundo. E eles, assim, vocês ajudam também o fundador que você percebe que é um cara muito bom, né? E você fala assim, olha, eu quero te ajudar porque o tamanho de mercado não é esse. Eu tenho insumos para te ajudar, talvez... Já aconteceu isso? Já, e isso acho que está numa outra pergunta no primeiro pitch, que é um pouco mais relacionada à visão de longo prazo. Hoje é muito comum você ver uma startup de vertical SaaS fazendo algo para cabeleireiro ou para um segmento específico de yoga que a gente já investiu, como um go-to-market para uma fintech que vai emprestar dinheiro para o salão, ou que vai emprestar dinheiro para os funcionários, ou que vai fazer a parte de compra e venda, reserva, né, do serviço, por exemplo, e pegar um take rate. Então, às vezes a gente está em addressable market, mas depois a gente está pensando em oportunidade a longo prazo. Nisso, a pergunta que a gente gosta de fazer, ela é, tudo bem, daqui a 5 anos você dominou o mercado de cabeleireiro, você fez o software de agendamento para todos eles, 30 mil. O que vem depois? Então, quando o fundador ouvir isso de um fundo, o fundo está pensando, legal, tem um negócio legal, mas que isso pode virar? É uma forma indireta de perguntar sobre tamanho de mercado e até de visão de longo prazo mesmo. É porque eu acho, você vai falar, né, do mercado, fundadores, fundadoras, né, o time e o produto. Às vezes eu penso que provavelmente a maior barreira deva ser
o mercado. Porque tem vezes que vem gente com umas ideias incríveis. Vai chegar em Marte, né? Ele vai competir com a Tesla, né? Não, mas e aí você vai ver o tamanho do mercado que a pessoa tá atacando. Ela tem um produto bom, é uma pessoa incrível, e aí é um business que vai virar um business pequeno. Ou que já não tem mais tanto espaço, né? Acho que eu enxergo porque a gente, como investidor anjo, a gente não tem esse problema, né? Porque a gente não tá com o dinheiro dos outros, não tem responsabilidade fiduciária e um monte de coisas. Então, para quem faz investimento anjo, um business que as pessoas chamam de lifestyle business, né? Que não vai ficar tão grande, e esses números não vai ficar tão grande, pode assustar quem tá falando, porque são números grandes, mas não são tão grandes. Para fundo, já falam, poxa, isso aí para mim não cabe, né? Não vai chegar a ter um tamanho para isso. E às vezes eu vejo que isso pode ser um bloqueador. Você fala, não tenho. Gostei muito de você, gostei muito desse produto, incrível a tecnologia que vocês estão usando aí, mas você só vende as vendas para salão de beleza, é só esse aqui, disso aqui, só dá para financiar isso. Vai ficar nesse tamanho e acabou. A não ser que você internacionalize esse business, que é super difícil em alguns casos, na maioria dos casos. Acabou, né? Fechou. É só esse aqui o tamanho máximo. Total. Concordo. Acho que tem uma frequência muito grande, assim. Isso acontece muito, né? As oportunidades que a gente passa pelo mercado potencial. E eu acho que não está errado uma fundadora querer empreender num espaço menor, com risco menor, com competição menor, e ter uma saída. Porque hoje, diferente de 3 anos atrás, tem bastante comprador para esse tipo de startup, né? Quando a gente estava empreendendo lá atrás, quase não se ouvia falar de liquidez, múltiplos muito baixos. Mas agora tem, assim, muito mais empresa e só precisa de 2 empresas para ter competição no exit, né? Não, e esse é um ponto muito bom, assim, até para desmistificar um pouco, porque o fato de uma empresa não ser investível por um fundo de venture capital não quer dizer que ela é uma empresa ruim. É só que, assim, a gente, pelo nosso mandato e dever fiduciário que a gente tem com os nossos investidores, a gente tem que ir atrás de investimentos que possam gerar um retorno desproporcional pelo risco que a gente está correndo, que é o que a gente faz da vida. Mas, pode ter um founder incrível empreendendo num negócio que vai ser, desde o começo rentável, que muitas vezes colocar capital não vai ajudar a acelerar de uma forma muito grande. Então, assim, não é um negócio pra gente, mas pode ser um negócio sensacional, assim. Tem, muitas vezes vem caras pitch a gente com ideias muito boas que eu, Rodrigo, na física, faria amarradão. Porque, outra ideia legal, esse cara é super legal, super bom, mas via fundo é um negócio que pra gente não faz sentido, assim. Há uma sugestão, assim, de vocês conversam com muito fundador, né? De falar, olha, se você montar outro business, me procura, porque nesse não vai dar. Existe isso? Existe. A gente é bem transparente, que eu fui empreendedor antes e tomei muitos mesmo, naquela época era muito difícil. A gente foi pro Vale, etc. E os fundos são muito genéricos, né, no feedback que eles dão. Então, quando a gente resolveu virar VC, a gente falou, olha, a gente não vai ser. A gente quer dar a real. E às vezes a real é bem transparente mesmo. Fala assim, olha, seu business é incrível. Lifestyle business, fique feliz com ele, pega dividendo, depois você vende, vai fazer seus 50, 100 milhões, vai mudar a sua vida. E é uma coisa boa para todo mundo. Então a gente tende a ser bastante transparente, porque tem essa parte educativa que é muito comum a gente ouvir dos nossos founders que a gente passou, né? Referência para enviar novos bons founders, até investidor do nosso próprio fundo. Então, teve empreendedor que a gente acabou passando, mas acabou investindo na OneVC. Porque é o que eu gostaria que tivesse do outro lado, né, quando eu estava pitching, porque você toma vários nãos e você ainda não entende o porquê. E eu acho que tem uma questão de otimização de tempo do lado dos VCs, que é o motivo pelo qual eles não gastam tanto fazendo essa E não só isso, né? Acho que às vezes, assim, quando é mais inicial ainda, o cara tá começando o business, às vezes o cara pitch e a gente fala, putz, cara, assim, adoramos você, adoramos a ideia, esse negócio pra gente não dá. O cara vai pra casa, faz dever de casa, volta e fala, cara, a gente pensou bem, a gente tá pensando em ir por esse ângulo algo diferente agora, o que você acha? Às vezes muda um pouco a ideia do business e ajuda o cara a direcionar para um caminho que pode ser um negócio mais, sei lá, VC backable, assim, a gente chama.